abrir suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 21. Nós vamos começar hoje, irmãos, aqui uma série dentro da perspectiva sobre a última semana de Jesus na terra, tá bom? Então nós vamos caminhar aqui a partir de hoje, olhando e entendendo os últimos momentos que o nosso Mestre viveu, nosso Salvador viveu aqui na terra. Para mim é um dos momentos mais fascinantes da história bíblica. É justamente esse último momento da semana de Cristo na terra, que nós vamos perceber como ele se sujeita, como ele é obediente ao Pai, aos decretos de Deus, como ele se entrega voluntariamente como Cordeiro de Deus, as implicações e quais foram as suas palavras finais aos seus discípulos, o seu amor que vai ser revelado progressivamente, até inclusive para os seus piores inimigos nessa última semana. Então temos grandes lições a tirar, a aprender aqui dessa viagem extraordinária que nós vamos começar hoje, caminhando aí na última semana do nosso Mestre. Vamos andar nos seus passos, vamos ouvir suas instruções, vamos sentir o seu coração, vamos vivenciar sua dor. E eu quero que sua mente, o seu coração entre em cada momento, em cada domingo em que a gente vai nos textos bíblicos, ouvindo, aprendendo, que você visualize, que você volte a alguns séculos atrás e veja, sinta, presencie o que o seu Mestre, o nosso Salvador, está vivenciando na sua última semana. E para nós percebermos a importância desse momento na vida de Jesus, enquanto ele estava na terra, o texto que nós vamos ler de Mateus capítulo 16, versículo 21, ele vai nos apontar essa decisão exata de que momento ele decidiu, o momento em que ele olhou e fitou os olhos e o seu coração para caminhar para a sua morte em Jerusalém. Versículo 21 de Mateus capítulo 16, diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vamos orar. Senhor, que o começo dessa exposição que se inicia hoje, nós vamos caminhar nos passos do Mestre na sua última semana, nós vamos vivenciar verdades profundas, deixadas para a minha vida e para a vida de outros aqui, que cada palavra ouvida, cada cenário vivido, cada contexto examinado, seja para a gente motivo de nos alegrarmos e te adorar, que nossos corações se quebrantem, e nossas vidas se comprometam cada vez mais com o nosso Redentor. Se nós oramos, fala conosco, amém. Meus irmãos, Mateus vai registrar aqui para nós o momento exato em que Jesus passou a deixar claro aos discípulos que ele estava chegando à sua hora. Nós estamos lidando com um texto que é uma narrativa. E quando você está com a narrativa, você está olhando a narrativa, você precisa observar que toda narrativa, seja ela de grandes proporções ou menores, e na nossa passagem que nós vamos examinar aqui em Mateus 16, você vai ver que o texto, Mateus, ele tem o objetivo de traçar para nós um ponto central, o que é o ápice da ideia do que ele quer dizer para nós, e ele começa contando algo que nos desperte a isso. Então ele é como se ele nos preparasse para esse momento do versículo 21 aqui. Então no capítulo 16, ele vai mostrar o Mestre instruindo os discípulos, mostrando que esses discípulos ainda não estavam entendendo, mesmo que andando já 3 anos com o seu Mestre, eles não compreendiam questões básicas,
Sua fé, a fé dos discípulos, era uma fé ainda muito imatura, pequena, mas mesmo assim com fé e não compreendendo a verdade, Jesus vai alertar os seus discípulos para o fato de que agora ele irá morrer. Esse versículo 21 é o momento exato nos evangelhos em que Jesus diz abertamente para os seus discípulos que é chegada a hora da sua morte, que ele haveria de ser rejeitado e que ele haveria de padecer a morte e enfim ressuscitar. Então Mateus está registrando isso para nós, aos seus discípulos, que a hora se chegou e Jesus agora olha para Jerusalém e ele vai focado. Isso aqui é o momento do auge do ministério dele. Ele está no auge da sua popularidade aqui. Multidões estão à procura de Jesus, querendo saber quem é Jesus e até mesmo pensando em seguir Jesus e na expectativa de quem é Jesus. E Mateus registra isso para nós, para justamente mostrar que chegou a hora de Jesus ir para o cumprimento fundamental ou primordial da sua vinda ao mundo. Então ele vai para Jerusalém, e essa ida para Jerusalém não era para triunfar sobre Roma, para o Império Romano, não era para libertar os israelitas da opressão romana. Pelo contrário, não era também para mostrar o Cristo glorioso em glória, mas sim apontar e mostrar que esse Messias que Deus enviou é o Cordeiro de Deus que está indo para o sacrifício agora. É o Cordeiro dando os seus passos para o matadouro, para o altar de sacrifício. Então, quando o Mateus ele registra de maneira bem específica aqui para nós, Mateus é muito detalhista, e aí Mateus ele vai dizer, ele começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Havia um propósito definido, eu vou para Jerusalém, e agora os passos do Cordeiro de Deus se encaminham para o sacrifício perfeito de Deus para a humanidade. Tem quem assistiu aqui o filme As Crônicas de Nárnia, você vai lembrar do episódio em que Aslan, quando Pedro, se eu não me engano Pedro, ele pega, como ele traiu, como ele mentiu, como ele foi condenado ali pela rainha, a feiticeira lá, e era necessário que houvesse um preço a ser pago para que Pedro, o pecado ou a desobediência de Pedro, pudesse ser ressarcida. E havia uma profecia antiga lá, descrito, que seria no altar de sacrifício, seria ali na pedra do sacrifício, onde Aslan efetuaria a libertação ou a consumação de um plano maior, onde libertaria ali os moradores ou os habitantes de Nárnia, E a bruxa ou a feiticeira, ela leva, e a cena é muito chocante, porque Aslan ele sai lá do seu local que ele estava lá com o seu exército, e ele vai caminhando sozinho para a pedra de sacrifício. E quando ele chega na pedra de sacrifício, ele é sacrificado pela feiticeira, consumando assim uma profecia antiga. E C.S. Lewis ele está retratando justamente o sacrifício do Cordeiro. Jesus ele está indo para Jerusalém, sabendo que é chegada a sua hora. Não haveria mais retorno. Ali seria o seu sacrifício. Então, daqui por diante, nós estamos indo para os passos desse Cordeiro de Deus. Aqui no Mateus capítulo 16, faltava-se um ano ainda para que Jesus fosse para Jerusalém definitivamente. Mas aqui ele vai indo, caminhando em seu ministério até chegar a Jerusalém. Ele não vai desviar mais o percurso, pelo contrário, ele vai prosseguindo, vai desenvolvendo o seu ministério agora, caminhando com seus discípulos para Jerusalém. Irmãos, tudo isso está acontecendo, a descrição desse versículo 21 para nós, que ele era necessário seguir para Jerusalém, conforme ele está falando para os seus discípulos aqui, num contexto
a qual você vai ver no versículo 13 em diante, um contexto onde haverá uma confissão de Pedro, a identidade messiânica dele vai ser exposta, vai ser declarada, vai ser audivelmente falada por Pedro e os discípulos, a fé deles serão expostas, e também num cenário de repreensão de Jesus a Pedro. O mesmo Pedro que declara a sua fé e a identidade de Cristo, vai ser em seguida o mesmo Pedro que vai ser repreendido e pedra de tropeço, voz de Satanás na vida de Jesus. E em seguida a isso, Jesus vai propor para as multidões que se aproximam dele e para os seus discípulos o que implica seguir. Então, nesse cenário que nós vamos examinar agora, nós vamos percorrer esse momento definitivo. Eu quero que você tenha em mente que aquilo que nós vamos expor agora, Jesus estava certo de ir para Jerusalém. E a sua morte era certa, e ele caminhava para uma morte certa. E você precisa ter isso em mente para entender o preço do discipulado, para você entender o que é seguir a Cristo. Vamos ver no versículo 13, eu queria que você, já na sua Bíblia aberta e deixando ela aí aberta, você me ajudasse acompanhando os textos e a exposição que eu vou dizendo aqui. Veja o versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Queridos, Jesus ele vai para uma localidade chamada Cesareia. Cesareia era uma região 40 quilômetros acima da Galileia. Então ele sai ali da Galileia e vai para uma região basicamente de gentios. E essa cidade era uma cidade que foi por muito tempo palco de divindades. No passado, na época antiga, Baal era o deus daquela região. Depois os romanos chegaram ali e impuseram um templo ao deus Pan, ao qual eles adoravam ali o Deus. Havia vários templos construídos para a divindade ali, inclusive um templo construído para o imperador César Augusto, o primeiro imperador romano. Então é nesse contexto, nessa cidade, que Jesus vai se dirigir aos seus discípulos e vai fazer a pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa palavra Filho do Homem é usada 32 vezes no Novo Testamento. E aqui em Mateus ele usa para apontar a identidade dele. Jesus está dizendo: quem é o Filho do Homem? Filho do Homem não diz respeito somente à humanidade de Jesus. Pelo contrário, lá em Daniel, isso está muito ligado ao Antigo Testamento. Daniel capítulo 7, se você ler depois versículo 13 e 14, você vai ver que é dada autoridade a um ser, a um homem ali, a qual é dado toda a autoridade e domínio sobre os governos da terra, sobre a humanidade. Ele tem autoridade do alto. O ancião de dias, em Daniel, dá autoridade para esse Filho do Homem, que aparece com poder, glória e majestade. Então, quando Jesus diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus está pedindo para que os discípulos falem a respeito do que as pessoas estão falando sobre ele. E as respostas aqui são variadas, não são todas, mas especificamente os discípulos vão apontar para Jesus o que normalmente ele era visto. Havia uma grande preocupação, uma grande questão nos dias de Jesus com o seu ministério. Lembra que ele está na popularidade do seu ministério aqui? E todo mundo quer saber, afinal de contas, quem é Jesus. É mais um profeta? Será que ele é João Batista? Ele é Elias, o prometido? Quem, afinal de contas, é Jesus? Será que ele é o Messias? Então havia muitos debates, havia muitas conversas, e muitos diziam a respeito quem era Jesus. Uns vão dizer que é João Batista. Lembra? João Batista tinha morrido aqui há pouco tempo. Em Mateus capítulo 10 é registrado a morte capítulo 11 é registrado a morte de João Batista. Ele vai ser morto ali naquele capítulo, e alguns estão achando que o próprio Jesus é quem? João Batista. Outros vão dizer que ele era Elias. Se você estudar o ministério profético de Elias, você vai ver que Elias ressuscitou gente, que Elias multiplicou azeite e pão para a viúva de Sarepta.
Então há uma identificação do que Jesus está fazendo com o ministério do profeta Elias. E algumas pessoas vão dizer, ele é Elias do Antigo Testamento. Outros vão chamar ele de Jeremias. Provavelmente ele seja o Jeremias de hoje, um profeta que anunciou juízo para a nação e um homem de dores. Alguns vão dizer, não, ele é mais um profeta que Deus levantou. Havia uma diversificação enorme a respeito de quem era Jesus. A popularidade do seu ministério estava em alta, logo as pessoas tinham várias dúvidas ou questões sobre quem era Jesus. Ele multiplicou os pães, fez 2 multiplicações de pães já, e aquela multidão ficava admirada. Gente, você consegue imaginar a cena? Tem uma série, né? Não sei quem está assistindo aí, The Chosen. Você assiste o negócio, você fica assim, meu Deus, imagine a cena real. Imagine você presenciando aquilo. Se nos mexe profundamente ver uma cena, né, filmada, imagine a cena real. Você vê o mestre multiplicando pães. Você de 5 pães e 2 peixinhos, você multiplicar e alimentar uma multidão, ainda sobrar 12 cestos de pães. E isso visivelmente acontecendo aos seus olhos. E os discípulos, as multidões presenciaram milagres. Viram coisas acontecer que não era comum. E as pessoas estavam questionando o que está acontecendo, quem ele é. Então há várias respostas aqui, como nos nossos dias também há várias respostas para quem é Jesus. A multidão tinha várias respostas. Nos nossos dias também existem várias respostas. Diante disso, Jesus ele volta os seus olhos para os seus discípulos aqui e vai dirigir para os seus discípulos uma pergunta, não mais para a multidão, mas uma pergunta para cada um deles. E essa pergunta, meu irmão, você que está aqui nessa noite ouvindo, seja aqui ou na transmissão, essa pergunta é a resposta que você tem que dizer hoje. Essa pergunta é a definição de quem é Jesus para você. Jesus olha aos seus discípulos e volta os olhos para eles e diz assim: agora vocês, a multidão diz isso, mas eu quero saber agora você, Pedro, Mateus, cada um aqui, João, você, para você, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem vocês vão dizer quem eu sou? Agora eu quero a resposta de vocês. E logicamente, aquele que toma a frente é quem? Pedro. Pedro é impulsivo, né? Pedro vai lá, essa resposta é minha. Pedro diz: Senhor, ele no versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não gagueja, ele fala de imediato: tu és o Cristo. Tu não és um profeta, tu não és um profeta. Você não é Elias, o Senhor é o Cristo, o aguardado, o Messias esperado. Tu és o Cristo. Isso é uma confissão de fé de Pedro. Pedro está dizendo: o que os meus olhos estão vendo e o que o meu coração está crendo, não resta dúvida, tu és o Cristo. Houve outras confissões dos discípulos anteriormente, mas aqui é diferente, porque nas outras confissões era uma declaração deles diante do que Jesus estava fazendo. Então Jesus fez um milagre e eles diziam: ele é o Messias. Eles professavam algum tipo de fé. Mas aqui é diferente, porque Jesus se dirige a eles e faz a pergunta para eles. Agora é o próprio mestre perguntando, é o próprio Senhor. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele responde revelando a verdadeira identidade de Jesus. Pedro não tem dúvida quem é Jesus. Para Pedro, Jesus é o Cristo, de fato, ele é Cristo. A sua resposta aqui, irmãos, poderia custar a vida dele. Vocês lembram o episódio em que Jesus ele chega na sinagoga, ele abre o livro de Isaías e diz assim: essa palavra se cumpriu hoje. O que as pessoas tentaram fazer com ele? Levaram ele para fora de Nazaré
e tentaram jogar ele aonde? Penhasco abaixo. Tentaram matar Jesus. Sabe por quê? Porque o texto que Jesus leu era um texto messiânico. Era um texto em que o Messias faria aquelas coisas. E Jesus, ao ler o texto e dizer simplesmente essa palavra, hoje se cumpre essa palavra. Ele estava publicamente dizendo, eu sou o Cristo. Eles não mataram Jesus porque não era chegada a sua hora. Mateus vai registrar dizendo isso. E essa confissão de Pedro aqui poderia custar a sua vida se isso fosse dito publicamente. Mais na frente, essa pergunta vai ser feita a quem? A Pedro de novo. Lembra quando Pedro, na noite que ele traiu Jesus, o que perguntaram para ele? Tu és seguidor de quem? Dele. O que Pedro vai dizer? Não, eu nem o conheço. Olha só. O mesmo Pedro que confessa com muita ênfase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lá na última noite de Jesus, na traição, ele vai dizer, eu nem o conheço. Mas essa confissão declara quem é Jesus. E essa confissão é verdadeira. Era o que estava em seu coração, estava sendo exposto nos seus lábios. Sua confissão revela quem Jesus é de fato. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você precisa responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? E essa pergunta, ela não pode ser uma pergunta, é uma resposta genérica para você. Se sua resposta é genérica, Jesus é, não. Quem é Jesus para você? Se eu perguntar assim, Betânia, quem é o Maurício para você? Ela não vai dizer do Maurício como se fosse uma descrição do Maurício. Ela vai falar do que o Maurício é para ela, não é verdade? Ele é meu amor, ele é meu não sei o quê, os nomes aí que cada casal usa, né? Ele é isso para mim, isso é pessoal. Está entendendo? É pessoal. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa pergunta dada aos discípulos ecoa aos nossos ouvidos hoje. Jesus pergunta, quem eu sou para você? Quem eu sou? A verdadeira identidade é revelada, mas quem Ele é para você? No versículo 17 e 18, Jesus vai dirigir-se a Pedro e vai dizer, Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Isso de fato Jesus já tinha orado em Mateus 11. Mateus 11, lá no versículo 25 a 27, Jesus vai orar e dizer, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios do mundo e revelaste aos pequeninos. Jesus já tinha dito isso aos seus discípulos, e agora Jesus diz, ó Pedro, sabe por que essa declaração saiu do teu lábio e isso está no teu coração? Porque foi Deus quem te revelou isso. Você só é possível crer porque Deus abriu os teus olhos para que você entendesse quem é o Cristo. Paulo ele vai mencionar que nós somos cegos espiritualmente, existe uma cegueira espiritual em nós. O homem natural ele não discerne as coisas espirituais, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer que Satanás cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê? A glória do Evangelho. O homem natural, o homem incrédulo, ele não consegue discernir espiritualmente. Ele pode ver, ele pode entender, mas ele não consegue discernir quem é Jesus, porque isso é um discernimento que Jesus está dizendo para Pedro, que é espiritual. Para nascer de novo, tem que vir do alto. E Jesus está dizendo isso para Pedro, Pedro, bem-aventurados tu és, porque te foi revelado quem eu sou. E como isso foi revelado a Pedro? Pelos milagres que Jesus fez, pelos ensinos que Jesus fez e pelas escrituras do Antigo Testamento que apontavam quem Jesus era. É isso que Mateus vai usar no seu Evangelho para dizer como Deus está revelando quem Jesus é. E isso dado a Pedro, ele discerniu espiritualmente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí
Jesus vai dizer para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro. Uma passagem que às vezes nos confunde, né? Mas ele vai dizer: Pedro, ele volta para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, realmente o que você falou é verdade, é quem eu sou, e eu sou isso para você. Agora, Pedro, tu és pedra. A palavra Pedro significa pedra. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deixa eu explicar rapidinho isso aqui para vocês. O que Jesus está dizendo para Pedro tem dois sentidos, mas duas questões estão conectadas. A primeira, o que ele confessa. A confissão de Pedro é o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele está dizendo: Pedro, sobre essa confissão eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, a igreja de Cristo está fundamentada na vida daqueles que têm em seu coração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é igreja. Qualquer outra coisa não é igreja, é outra instituição. Toda igreja de Cristo é fundamentada sobre essa confissão. Não é na placa da igreja, não é é nos corações das pessoas. A igreja de Cristo é aquele que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas junto a isso, na confissão de Pedro, Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, e aí ele está no versículo 19, ele vai dizer assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus está dizendo: Pedro, sobre essa confissão, sobre quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. E você, Pedro, vai abrir as portas dos céus para as pessoas. Isso não é que ele é o Papa, né? A Igreja Católica vai utilizar isso aqui. Mas o que Jesus está dizendo, que Pedro seria a primeira voz ou porta-voz dessa verdade após a ressurreição dele. Se você pegar o livro de Atos, é Pedro quem prega o primeiro sermão para os judeus, e 2.000 pessoas se convertem. Se você pegar o livro de Atos, é Pedro que prega para o primeiro gentio que se converte, Cornélio, e é Pedro que prega para os samaritanos que se convertem. Pedro é aquele que abre as portas para que essa mensagem do reino, o Cristo, invada e edifique a sua igreja. Então, está conectado aqui na resposta de Jesus, dizendo para Pedro: Pedro, sobre essa confissão a minha igreja vai ser edificada, e você vai ser aquele que vai abrir as portas. Em Mateus 18, Jesus vai dizer aos discípulos que eles também, o que ligardes na terra, seria desligado no céu. Isso não é uma função só para Pedro, é para todos nós. Mas a Pedro vai ser dado o privilégio de abrir e de começar a mensagem de alcance aos outros. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa confissão, Pedro pregou em Atos capítulo 2, e a igreja surgiu e começou a ser edificada. Meus irmãos, esse é o nosso Cristo. Ele disse que a igreja, ele falou aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ideia de que a igreja, sob essa confissão, ela avança, e o inferno não prevalece. A ideia de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele avança com poder para salvar pecadores perdidos. E sobre o poder de Cristo, vidas são transformadas, e essas pessoas fazem parte da igreja do Senhor. Em seguida, no versículo 21, ele começa então a falar que é necessário ir para Jerusalém. E é interessante, quando nós chegamos no versículo 22, Pedro, aquele Pedro que é a pedra a qual anunciaria: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre a fundamentação de Cristo a igreja começaria. Esse mesmo Pedro, que, gente, é questão de logo depois,
ele confessa. Não sabemos exatamente o tempo que isso aqui ocorreu de diferença de um cenário para o outro, mas aqui chegou o ápice da ideia de Mateus. Chegou o ponto aqui onde Mateus quer chamar nossa atenção, a ida de Jesus para Jerusalém para ser o sacrifício de Deus. Então, é o ponto máximo aqui no capítulo 16. É isso que ele está chamando a atenção para a gente. É onde que ele quer que a gente chegue. E ele vai mostrar agora, nesse momento, nesse ápice da ida de Cristo para Jerusalém, que o Pedro, que foi abençoado, agora vai ser o Pedro que vai ser pedra de tropeço para Jesus. Ele, diante da confissão de Jesus, eu vou para Jerusalém para morrer, eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer muitas coisas. Ele vai olhar para Jesus, eu fico imaginando a cena, versículo 22 vai descrever assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Tem gente que tem muita cara de pau, Pedro é um deles. Não é verdade? Pedro é um deles. Pedro pega Jesus, ele dizendo: olha, eu vou morrer, e vou ser rejeitado, vou morrer. Tá. Aí Pedro, vem cá, chama Jesus e começa a reprovar Jesus. Sabe o que é isso? Como é que o homem passa 3 anos com Jesus? Ou é muita intimidade, ou é muito cara de pau. Não é não? Rapaz, ele acabou de dizer quem é Jesus: tu és o Cristo. Agora ele vai reprovar o que Jesus está fazendo. É muito sem noção, não é não? É muito sem noção, mas a gente é assim, né? A gente é assim. E Mateus está mostrando isso. O próprio Pedro vai dizer: Senhor, agora presta atenção nisso aqui. Olha o que Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, tem compaixão de quem? De ti. Isso de modo algum te acontecerá. Queridos, na primeira leitura, Pedro ama Jesus, não ama? Ama. E o que Pedro não quer que Jesus sofra? A morte. Pedro não quer perder Jesus. De maneira nenhuma eu quero que tu sofra. Quem é aqui que quer que o outro sofra? Ninguém quer, não é verdade? Nós somos capazes, por exemplo, de sofrer no lugar de alguém, porque eu não quero que a pessoa sofra, eu vou sofrer no lugar dele. Se fosse possível em situações, nós faríamos isso, não faríamos? Daríamos até a própria vida por alguém. E Pedro, ele está dizendo isso: Senhor, eu não quero que tu sofras, jamais. Tu és o Cristo, tu és o Cristo triunfante, glorioso. Sofrer, não, eu não quero isso. E ele vai dizer assim para Pedro, para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Jesus, se ame, ama-te. Como você pode ir ao sofrimento? Isso é falta de amor. Você não se ama. Como é que você vai para Jerusalém para morrer? Você não se ama. Tem compaixão de quem? De você mesmo. Vocês já ouviram hoje isso aí? Quantas pessoas já chegaram para você e dizem: se ame, preserve a sua vida. Para que obedecer a Cristo? Para que amar a Deus? Esse amor agora chegou a um ponto que requer de você o quê? Sacrifício. E seguir a Cristo, isso aqui é muito importante para o versículo 24 em diante, irmãos. O que Pedro está dizendo: Senhor, chegou um momento que até então dá para levar, mas quando exige o sacrifício da sua vida, não. Tem compaixão de você, Senhor. Tem compaixão de ti. De maneira alguma vai acontecer isso contigo. Tem compaixão. Pedro agora é pedra de tropeço. Jesus vai olhar para ele
e vai dizer assim: arreda, Satanás. Sai daqui, Satanás. Por que ele está dizendo isso? Você lembra que na tentação dele, o que o diabo tentou Jesus? O que o diabo propôs para Jesus? Uma glória sem a cruz, uma adoração sem o sacrifício, uma vida de domínio sem sujeição ao Pai. E Pedro está propondo a mesma coisa para Jesus agora. Tem compaixão de ti, não precisa de sacrifício, você não precisa sofrer, mas ele precisava sofrer, porque essa era a vontade de quem? Do Pai. Esse era o decreto de Deus, essa era a vontade estabelecida de Deus. E ele vai dizer: tu és para mim, Pedro, pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço não é uma pedrinha que você tropeça, é uma pedra capaz de te derrubar, de te deixar incapaz de prosseguir. E Jesus está dizendo: essas tuas palavras, Pedro, é uma pedra no meu caminho que poderia me tornar incapaz de cumprir a razão pela qual eu vim para o mundo. Eu vim dar minha vida, mas você não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aí, Mateus, inspirado por Deus, ele vai conectar esse momento particular de Jesus a uma publicação de Jesus às multidões e aos seus discípulos. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está dizendo para nós: está vendo o que o Messias fez? O nosso Cristo, ele não teve compaixão de quem? De si mesmo, mas deu sua própria vida, tomou sua cruz e cumpriu o plano de Deus. Isso é que ele fez. E aí Mateus vai registrar, e inspirado por Deus, ele vai conectar isso a um acontecimento. Jesus aproveita essa confissão particular de Pedro e chama os seus discípulos. E em Mateus aqui não diz só que ele chamou os seus discípulos, mas se você for em Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus chama quem? As multidões. Jesus chama Pedro, diz isso para Pedro em secreto, mas ele vai agora confrontar os discípulos e a multidão. E ele: vem cá, Pedro, vem cá os discípulos, e agora vem todos vocês que estão aqui. E Jesus vai dirigir a palavra para eles e vai dizer assim: gente, isso aqui é muito sério, porque isso vai definir se nós somos discípulos de Cristo ou não. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Observe aqui que Jesus, ele vai apontar para os discípulos o que significa segui-lo. Jesus, ele começa assim: se alguém, ou seja, se alguém quer vir após mim, ou seja, existiam pessoas ali que queriam seguir Jesus? Sim. Existiam pessoas admiradas de quem era Jesus? Sim. Existiam pessoas que queriam os milagres de Jesus? Muitas. Jesus sabia disso. E deixa eu dizer uma coisa: existe uma diferença em você querer ser discípulo, em você ser discípulo. E Jesus olha para aquela multidão e olha para os discípulos dele e diz: se alguém, e ele incluiu quem? Os seus discípulos. Se alguém aqui quer vir após mim, então eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer. Se vocês querem me seguir, e o que Jesus está dizendo quando ele diz: se você quer que eu seja o seu mestre, e ser discípulo implicava comprometimento com os ensinamentos do seu mestre, mas muito maior comprometido com o seu mestre.
Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus vai falar que se nós guardamos os seus mandamentos, nós somos os seus discípulos. Em João capítulo 15, 7 e 8, ele vai dizer que nós vamos dar frutos, porque somos seus discípulos, e assim seremos os seus discípulos. Então Jesus está dizendo aqui, para a multidão e para os seus discípulos, que existe um preço para segui-lo, que segui-lo envolve algo, e ele vai mostrar o preço. Por quê? Você tem que vincular isso aqui agora ao que Jesus falou para Pedro, o que Pedro falou para Jesus. Qual foi a proposta de Pedro? Tem compaixão de ti. O que Jesus vai dizer para a multidão e para os discípulos é o contrário agora. Vocês querem me seguir? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer: a si mesmo, quê? Se negue. A si mesmo, se negue. Você quer me seguir? Você não vai viver mais para você. Você quer me seguir? Uma vez Jesus disse para a multidão: chega de pão, eu não vou mais fazer milagre, agora vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue. Sabe foi o que a multidão fizeram? Muitos dos discípulos que o seguiam, duro é esse discurso, quem pode suportar? E muitos o abandonaram. Sabe só quem ficou? Foram os seus discípulos, os 12. Querer seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, não é a mesma coisa de você ser discípulo de Cristo. E Jesus está dizendo: se você quiser me seguir, você vai negar a si mesmo. O que isso implica? Você não terá compaixão de você mesmo. Você só será capaz de dar sua vida por Ele se você amar a Ele mais do que a você mesmo. E onde nós vamos entender isso? É no caminho do sacrifício. É no caminho onde a vontade de Deus vai ser contrastada para nós em satisfazer o nosso amor próprio. E quem segue a Cristo, ele nega a si mesmo, porque ele está comprometido com a pessoa de Cristo e com seus ensinamentos. Paulo vai dizer isso em outras palavras: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive e em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo para o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Lembra, uma coisa básica que eu não quero passar para vocês, que seguir a Cristo é uma vida de isento de pecados, de fracassos, de falhas. Não é isso, porque Pedro aqui está falhando, Pedro vai falhar na frente, mas o que Jesus está dizendo aqui, que seguir a Cristo é uma vida de identificação com Ele, é uma vida de um amor maior que me alcança, é uma vida de alguém que eu passo agora a dar a minha vida por Ele, que é o segundo passo. Jesus vai dizer aqui agora no texto: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E agora você vai fazer o quê? Tomar a cruz. Gente, para nós essa concepção de tomar a cruz é algo que nós não vivenciamos no nosso dia. Você viu alguém crucificado na sua vida? Você viu alguém sendo crucificado? Você viu alguém indo para a morte? Ninguém aqui, eu e você não vimos. O máximo que a gente viu foi o filme do Mel Gibson, né? Da crucificação, da paixão de Cristo. Mas nós nunca vivenciamos, e nem eu e você vamos ser crucificados em nosso país. Não existe morte por crucificação. Então nós não temos na nossa cultura a dimensão do que é isso que Jesus está dizendo.
O que Jesus está dizendo? Primeiro você tem que deixar de se amar. E deixar de se amar não é você largar tudo e nem ter nem aí, e não é nada disso. Ele está dizendo que você, para você mesmo, seu Deus é você mesmo. Você se ama e você vive para você mesmo. Mas quando você encontra Cristo, você deixa de viver para quem? Para você mesmo. E você passa a viver inteiramente comprometido com Ele. Esse amor te alcançou, esse Deus te fascinou. Não existe um amor maior para você, porque você está totalmente identificado com Ele. Vai dizer como Pedro, depois disso, ele diz: olha, para onde eu vou se só tu tens palavras de vida eterna? Voltar para pescar não tem sentido. Viver como antes não faz mais sentido, porque eu encontrei o Senhor. É o amor maior. E aí Jesus diz: quando vocês negam a si mesmo, significa que vocês são capazes de me amar e chegar ao ponto de dar a sua vida por mim. E ele está dizendo dar a vida na pior das morte de cruz. Ser crucificado era uma morte para os piores homens na terra, ali naquele momento no Império Romano. Nenhum romano poderia ser condenado por uma morte de cruz. E Jesus está dizendo para os seus discípulos e para a multidão: vocês querem me seguir? Eu estou indo para a cruz. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão amar a si mesmo? Quer ter compaixão de vocês? Então não me siga, porque eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para Jerusalém para dar a minha vida. Pedro e os discípulos, eles iam saber o que é dar a vida por Cristo. Meus irmãos, a morte, ela expõe os nossos amores. Sabiam disso? Você já viu alguém no leito de morte? Você já acompanhou alguém morrendo? Se você acompanhou um ímpio, você vai ver quão doloroso é para ele saber que a vida dele está findando, e ele não vai ser capaz de preservar o quê? A sua vida, porque ele ama tanto a vida dele, que ele não consegue conceber a ideia de perdê-la. Jesus está dizendo: se vocês vão me seguir, vocês vão deixar de amar a própria vida, e vocês vão passar a amar a mim, e ser capaz de perder a vida de vocês por minha causa. Os discípulos de Jesus aqui sabiam disso. Eles iam morrer por Cristo. E seguir a Cristo é um coração disposto a dar a própria vida por Ele. Porque se você não deixar de amar a si mesmo e não está disposto a dar a vida por Ele, você não está disposto a dar o terceiro passo, que é o quê? Viver para Ele, segui-lo. Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz. E aqui a sua cruz, irmãos, não é o quê? Não é a sua sogra, não é sua esposa, seu marido. O pessoal diz: é minha cruz. Não é, não é nada disso. A cruz aqui é um instrumento de morte por amor a Cristo. A cruz aponta a nossa morte para esse mundo, para viver para Jesus. A cruz diz para a gente que o nosso sepultamento aconteceu, que ali jaz Daniel morto. A cruz é a nossa morte, é a nossa vida contada antes e depois de Jesus, não é, irmão João? É isso, é morte. É a morte para a vida. É Deus consumando o seu plano em nós. É nós morrendo para Cristo, vivendo para Ele. E nós só vamos ser capazes de segui-lo se estivermos dispostos a morrer por Ele. Segui-lo é o processo de um coração que ama a Cristo acima de tudo.
e ele está disposto a segui-lo. Por isso que Jesus vai explicar aqui nos versículos 25 e 26 isso, que quem quiser salvar ou preservar a sua vida, o que vai acontecer com ela? Você vai perdê-la. Mas se você perder sua vida, por causa de quem? Dele, você vai salvar a sua vida, encontrá-la, preservá-la. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Ele sabe que para nós, a questão mais básica para nós é a vida. Eu assisti ontem um filme, eu fiquei impressionado com o filme. Fui dormir, aquele filme que você dorme pensando no filme, que foi vida real. Tem um céu na Netflix, A Sociedade da Neve, um acidente de um avião que caiu em 72 no Chile, um time de rugby. Eles passaram 2 meses nos Andes, o avião caiu, sobreviveu, e relata como foi para que ele sobrevivesse. Negócio assim tenso, né? Negócio assim surreal, você nem imagina aquilo. E ali na experiência deles, você percebe como a preservação da vida nos faz fazer coisas que nós não imaginávamos. E Jesus está dizendo: vocês vão me seguir, vocês são capazes, e vocês vão perder a vida de vocês para preservar a vida de vocês. É perdendo que nós encontramos. Sabe por quê? Porque a vida, ela ganhou sentido em Cristo. Porque o maior tesouro é Ele. Porque nós encontramos aquele que ganhou o nosso coração. E não faz mais sentido viver sem Ele. Por maiores que sejam minhas paixões desse mundo, as fascinações desse mundo, as coisas desse mundo, você vai olhar para aquilo e você vai dizer: nada disso faz sentido sem Jesus. Isso é o preço de segui-lo. Quem preserva vai perder, e quem perde por causa dele vai achar. No versículo 26, Jesus diz assim: pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou sua vida? E ele faz essa perguntinha aqui: o que dará o homem em troca da sua vida? Isso é uma citação de um salmo, Salmo 49, versículos 7 a 9. Nesse salmo, as pessoas confiam em suas riquezas para que as suas riquezas lhe deem a condição de ter uma vida segura e estável. E no salmista ele vai dizer: quem, Senhor, vai pagar, ou quem dará cabo de sua vida a Deus? O sacrifício, o resgate é muito alto, o preço é caríssimo. Então é incapaz que nossas riquezas nos compre para Deus, porque isso não é suficiente. E o salmista vai expor: a minha confiança está no Senhor. O Senhor resgatará minha alma da morte. E Jesus está dizendo para os discípulos, dizendo: olhe, você pode ganhar sua vida nesse mundo. Aparentemente você pode achar que sua vida foi boa, mas você vai descobrir que ganhar a vida nesse mundo vai ser perder a sua vida. E que nada em quem você confiou e para quem você viveu vai sustentar agora a sua eternidade. Mas eu, que fui para a cruz, eu remi vocês, eu comprei vocês perderam suas vidas por aquele que é o único capaz de resgatar você da morte. A perspectiva de Jesus não é uma perspectiva meramente terrena, é uma perspectiva eterna. Por isso que no versículo 27 ele vai dizer: quando o Filho do Homem vir em glória, com a glória de seu Pai, com os seus anjos, vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha o que ele está dizendo:
Ele diz que não nos retribuirá por nós negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Aqui, Ele vai nos retribuir aonde? Quando Ele voltar. Ou seja, se você está seguindo a Jesus, esperando alguma coisa dele para esse mundo, se você está seguindo a Jesus pelos pães, pelos milagres, eles não são suficientes para tornar você discípulo de Jesus. As pessoas estão seguindo a Cristo, muitas vezes esperando a glória para esse mundo, para o que eles querem, porque eles se amam tanto que eles querem Jesus para si mesmo. E Jesus está dizendo: vocês vão negar a si mesmo, vocês vão tomar uma cruz e vocês vão seguir. Agora, haverá um tempo, na glória que eu vi do meu Pai, com os anjos, que eu vou retribuir para vocês. Essa retribuição, irmãos, não é em vida. Se você está seguindo Cristo pelas coisas desse mundo, pelas coisas de hoje, pelo que Ele pode fazer por você aqui e agora, você é o mais miserável dos homens. E você está se enganando. Você está enchendo o seu coração de compaixão própria. Porque você quer Jesus para que você não sofra nesse mundo. Você quer Jesus para Ele construir um castelinho bonito para você morar. E que não desabe, e que não sofra nada. E que ali permaneça você naquele lugar. E que Ele mantenha aquilo seguro para você. Esse não é o Cristo que está dizendo: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Meus irmãos, eu vou fechar aqui essa questão com vocês, com três perguntinhas, três perguntinhas, para você ir para casa refletindo. A primeira, eu fiz no decorrer da pregação e eu quero te lembrar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você definir isso é importante no seu coração, porque você só será capaz de dar sua vida por Ele se você de fato conhecer quem Ele é. Quem é Jesus para você? Segundo, para quem você vive, meu irmão? Para quem você vive? Ele é o nosso e deve ser o maior tesouro que nós encontramos. E tudo na vida começa e termina agora a partir dele. Não adianta você ganhar esse mundo e desperdiçar a vida que Deus te deu em Cristo. Não adianta. O siga e segui-lo quer dizer que você vai viver no seu dia a dia, no tempo que Deus colocou para você, nas circunstâncias que Ele está estabelecendo para você expressar o seu amor por Ele. Ele é seu maior tesouro. Qual é o seu maior tesouro hoje? Para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo? Você foi chamado para negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Só se vive quando se perde. É perdendo que nós achamos. E por fim, como você consegue relacionar eventos conflitantes na sua vida como o plano de Deus? Jesus está dizendo para os discípulos que Ele vai para onde? Para Jerusalém. E que Ele vai ser rejeitado e Ele vai morrer. E os discípulos não. Pedro diz: não, isso não encaixa na minha cabeça. Como você reage a eventos conflitantes na sua vida como plano de Deus? Sabe uma das coisas que nessa nossa geração de crente, o que eu mais vejo
é que se uma coisinha sair diferente do que eu quero ou planejei, o mundo desaba para mim. Eu vou deixar a igreja, eu vou seguir a Jesus. A gente começa a colocar em xeque por questões básicas da nossa vida, porque não saiu como nós queríamos. E a gente coloca em xeque o quê? Seguir a Cristo. Essa é a geração de crentes que estão se vivendo na igreja. Uma geração que vive como ovelhas perdidas, peregrinando nesse mundo, como ovelhas sem pastores. Sabe por quê? Porque eles não conseguem entender que seguir a Cristo é não ter compaixão de si mesmo. E o que eles querem é amar a si mesmo. E amar a si mesmo é ganhar a vida. E eu quero ganhar a vida. Quero aproveitar a minha vida. Eu sou jovem, eu tenho vigor, eu tenho dinheiro, eu tenho sonhos, tenho metas. Eu não vou desperdiçar a minha vida. Mas seguir a Cristo é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É dizer: Senhor, o que virá amanhã nos teus planos? É sujeitar a Ele a minha vida e viver cada dia, cada momento, cada plano executado, amando a Ele e seguindo. Se Ele nos der dias tranquilos e sonhos realizados, glória a Deus, que o Senhor nos conceda isso. Mas poderá chegar dias em que se tornará conflitante para nós seguir a Jesus. Para os discípulos foi a morte. Para nós são situações dos nossos dias que vão vindo. Todos nós passamos e enfrentamos de alguma forma o quanto Jesus é importante para nós. Então, como você lida com questões conflitantes na sua vida? Você lida com sujeição a Deus, se eu não entendo todos os teus planos, eu não entendo todos os teus caminhos, mas eu vou continuar firme e forte. Eu vou viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Eu vou viver nesse mundo que cada dia que passa, perde a percepção de uma vida contigo, mas eu vou permanecer. Não importa, eu vou permanecer. Seja nos dias bons ou nos dias maus, eu estou com Cristo e vou lidar com os meus fracassos, com os meus acertos, vou lidar com os meus triunfos e as minhas glórias, e ao mesmo tempo com as minhas derrotas, aos pés da cruz. E é a vida que eu quero viver. Vamos orar? Você segue a Cristo ou você só quer seguir a Cristo? Siga o Mestre, siga o Mestre. Vamos nos passos de Cristo, Ele é a razão da nossa vida. Vamos seguir o Mestre. Próximo domingo nós vamos entrar na semana de fato exata de Jesus na terra. Exatamente no sábado em que Ele vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e vai se hospedar na casa de Lázaro. Vamos orar. Ó Deus,